Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e esse aqui é para abordar programação. Agora vocês viram que eu estou com uns vídeos também de vlog, mas eles também são esporádicos e vocês vão perceber que eu provavelmente vou fazer eles no celular, então eles vão estar mexidos, andando ou em alguma posição que não seja essa padrão aqui dos vídeos voltados para a parte de programação. Ok, e hoje, como vocês já devem ter visto no título, vou falar sobre a ideia de Machine Learning, Deep Learning, Learnings em geral, Neural Networks, né, redes neurais, aprendizagem de máquina. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar aqui, eu vou começar a ensinar isso? Não, eu não vou começar a ensinar porque eu não tenho a capacidade ainda de ensinar esse tipo de coisa. Então, eu vou dar uma introduzida logo depois, assim, no que é a ideia, para caso alguém só conheça de nome e queira entender um pouco mais. Eu vou mostrar um código meu do primeiro código, do segundo, terceiro código que eu fiz de Neural Networks, lá mexendo com elas para fazer o aprendizado lá da minha rede e tal, e utilizar isso para prever algumas coisas. Mas antes, eu vou primeiro o objetivo principal desse vídeo aqui, que é dar ferramentas aqui para vocês aprenderem caso estejam interessados. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui na descrição dois conjuntos de links, né? Um link aqui, ele é um que eu primeiro utilizei para entender a ideia de redes neurais e como elas funcionam para você fazer toda essa aprendizagem lá do treinamento, né? E ele é como se fosse um livro em HTML na internet onde você pode ler. E ele tem exemplos matemáticos, tem exemplos para tudo. E o outro, que é muito mais elaborado, são 3 links, eu acho, eu vou deixar mais ou menos, e ele corresponde a uma aula de 2019, a uma matéria de 2019, dada pelo professor Florian Marquardt. Ele é professor da Universidade de Erlangen-Nürnberg, lá na Alemanha, também é pesquisador do Max Planck, especificamente um dos Max Planck, né, são vários. E ele fez um curso em 2019, 2018 também, mas esse de 2019 é o que eu estou acompanhando, né, um pouquinho mais à frente já, onde ele está ensinando toda essa ideia de Machine Learning, Neural Networks, Deep Learning, Reinforcement Learning e por aí vai, esses nomes todos em inglês, né? Então são aulas de 1h30 de duração, que estão disponíveis, eu vou deixar o link também para elas, e são muito boas, eu acho muito boas, eu estou assistindo. E ele também, eu vou deixar num outro link, ele deixou, eu não sei se por completo, mas downloads dos códigos que ele usou de exemplo na aula e também de exercícios e desafios que você possa utilizar e fazer para aprender, porque programação você só aprende fazendo, né? Então eu vou deixar esses links que é dele ensinando. Só que, o que acontece? Eu tô com um pouco de atraso aqui, porque eu tô gravando isso do dia 29, isso é dia 29, e até o dia 21, semana passada, ele estava aceitando inscrições, e talvez você também consiga, para a aula que ele está realizando agora, que é a de 2020. Né? Ele está refazendo esse curso, mas de uma forma diferente. Ele está gravando as aulas, utilizando algum apresentador de slides na tela, meio que numa coisa remota, e ele está ensinando, fazendo upload desses vídeos num site que eu vou deixar aqui linkado, e aí você assiste e ele marca toda terça-feira, às 6 horas, no horário lá da cidade dele, na Alemanha, ele faz uma chamada de Zoom com todos os inscritos para tirar dúvidas e discutir o tema da aula que foi dada online e ele deixou disponível. Então é isso aí, você está com um professor, claro que tudo isso é em inglês, você está com um professor de Machine Learning, de um dos institutos mais renomados no mundo para física, para aprender isso com dúvidas e tudo mais. Lá tem um grupo do Google para você discutir com os outros alunos, que são alunos do mundo inteiro também. Ele deixou um mapa, tem gente de todos os lugares, inclusive do Brasil, que estão assistindo e acompanhando, inscritos. E também tem um grupo, tem várias opções lá onde você pode ter uma experiência quase que completa de turma para aprender. Semanalmente, com aulas e dúvidas e discussões e tudo mais. Só que a inscrição lá foi até terça-feira passada. Mas, se eu não me engano, ele ainda vai aceitar, por enquanto, até hoje, essa semana, inscrições de gente atrasada e que ainda não pegou muito bem o tempo da coisa. Por quê? Porque foram 2 aulas, né? Uma aula de introdução, que era só ir dizendo quais softwares que você usa, e a primeira aula, que era dando uma introdução geral para o que é o tema. Então, eu acredito que se você quiser, ainda hoje, se você está vendo esse vídeo hoje, quando lancei, e está interessado, corre lá, procura se inscrever para você acompanhar. Eu não vou me inscrever, na verdade, mas eu vou até dar uma olhada nas aulas que ele posta, dos materiais que ele disponibiliza,
porque eu tenho disponível para mim gente que pode me ajudar, então não tem nem necessidade. Agora um pouquinho do meu background, eu aprendi o básico de Neural Networks e afins num workshop que tem lá no CBPF do meu orientador com um amigo dele, meu orientador Tobias Miklitz, que ele está realizando agora o tal do Hackathon do Covid, né? Que é um hackathon voltado para soluções para a pandemia, junto com esse amigo dele, que é o Carsten Hansel, também um alemão, os dois são alemães, e eles estão realizando esse hackathon, mas eles realizaram e realizam todo o verão esse Python Summer Camp, onde nesse, junto com o Carsten, eu aprendi um pouquinho de redes neurais, como utilizar ela para você fazer aprendizagem e tudo mais, né? Então, eu posso recorrer a ele, então não vou falar com esse outro cara no outro lado do planeta, se eu tenho uma pessoa aqui no Rio que pode me ajudar, ok? E eu aprendi o básico, eu vou mostrar um pouco desse básico que eu aprendi e vou dar uma introdução sobre o que é essa ideia de redes neurais. Assim, e são todos físicos ensinando, né? Mas redes neurais e afins, né? É um objeto, é uma ferramenta computacional. Então, os exemplos que são utilizados são os mesmos exemplos que as pessoas em computação e engenharia vão aprender. Que seriam imagens de gatinhos, imagens de sorriso, imagens fáceis de aprender. A técnica. Porque sabendo a técnica depois, o que é seu input, o que é seu output, não importa. Aí você vai adaptar ele para a ferramenta entender, ok? Tá, agora vamos a uma rápida introdução sobre o que são redes neurais e como utilizar ela para fazer todas essas formas de aprendizagem de máquina, aprendizagem de código que tem por aí, né? Que eu não sou especialista, mas vamos à introdução. Primeiro de tudo, a ideia principal por trás disso é que elas funcionam como uma função, né? Você tem um objeto computacional, onde você entra com um input, você entra com um valor de entrada e você tem um valor de saída. Essa é a principal ideia. É uma função, porque a função é isso. Você tem um valor de x que você bota e no fim você tem um valor f de x que você vai recolher. Então, tenta entender as redes neurais e todo esse tipo de objeto, né, envolto nesse contexto como funções, onde você entra com valor e depois você recolhe um outro valor. Mas a grande diferença é que são funções que você vai construindo, né? As redes neurais são funções que você vai construindo à medida que você vai treinando a rede. Primeiro de tudo, você tem uma rede onde você monta. Como assim uma rede? Você tem seus valores de input, podem ser só um valor de x, ou podem ser x1, x2, x3, x4 e por aí vai. Pode ser uma matriz de entrada e por aí continua. Você tem um valor de entrada. E esse valor de entrada, ele vai entrar por essa rede por meio desses neurônios, desses perceptrons, depende de como você chama, que estão ali no meio. Você vai ter um valor de entrada e ele vai sofrer uma multiplicação por um valor de peso, né, por um peso que está ali, e esse peso vai relacionar esse valor de entrada com os outros valores das camadas de neurônios que você tem no meio. Então você vai ter um valor de entrada e aí você vai ter outros neurônios aqui no meio, onde você vai ter esse valor vindo para cá multiplicado por um valor de peso, esse valor vindo para cá multiplicado por um valor de peso e por aí vai. E aí esse valor de peso é passado por uma função que faz uma análise desses resultados de forma a que, quando ele sair dessa camada aqui interior e passar para a camada final, que é a camada do output, da saída, essa camada de saída, você vai ter ali um valor que vai ser comparado com o seu valor desejado final, porque você já sabe a resposta, então você está treinando por isso. Porque você está dando o valor de entrada e você já sabe a resposta, e aí você compara esse valor que saiu relacionado com esses pesos, né? Meio que feito na média com esses pesos, e aí você compara com o seu valor final. Ao comparar com esse valor final, você vai utilizar a diferença, ou seja, o erro entre o valor que você cuspiu e o valor que você desejava obter, e aí você vai usar essa diferença para corrigir o valor desses pesos. E aí, mais uma vez, você volta ao início. E aí você refaz esse processo. Dá um valor de entrada, eles vão ter essa relação com o peso e vão ser analisados por uma função. Essa função vai dar um valor final. E esse valor final vai ser comparado com o valor esperado. E aí você vai pegar esse erro e vai
voltar para o início. Por quê? Porque esse processo, né, você fazendo ele de acordo com essa função que está sendo utilizada aqui para medir tudo isso aqui, você está reduzindo o valor do seu erro, ou seja, você está cada vez ficando mais próximo do seu valor ideal. E aí, com o fim disso, você vai ter uma rede com esses valores de peso bem calibrados para que, eventualmente, você possa utilizar outros objetos da mesma natureza do seu input para aplicar na função e ter um resultado final que, eventualmente, você não saiba. Digamos que você queira saber reconhecer gatos, você vai botar na sua rede inicial imagens de gatos. Esses pesos vão tentar entender quais são os valores, né, que você vai utilizar para reconhecer uma imagem de gato. E aí você vai ter a imagem final, que vai ser comparada com a imagem de gato que você esperava. E aí você vai ver, está parecido, não está parecido. O programa vai fazer a avaliação de erros. Ao fazer a avaliação de erros, ele volta no início e refaz tudo aquilo. Volta no início e refaz tudo aquilo. Ficando com valores de peso que são cada vez mais próximos daquilo que é idealmente uma imagem de gato. Ao final, você pode pegar uma outra imagem de gato, colocar na sua rede neural, e esses valores de peso estarão calibrados de forma que, ao fim, você vai conseguir entender se aquilo é uma imagem de gato ou se não é uma imagem de gato. Ok? Essa é mais ou menos a ideia. Isso funciona como uma ideia matemática de gradiente, onde você vai se aproximando do valor esperado de acordo com a derivada do objeto e tal. São os detalhes, né, matemático, computacionais disso aqui, mas isso aqui foi só uma introdução básica. Eu vou mostrar agora o códigozinho que eu fiz, né, e também deixando uma coisa clara, né, montar uma rede neural dessa é complicado. Sim, fazer isso na mão, programar isso, todo assim emaranhado de objetos. Só que a gente não faz isso, né? Existe um pacote, o Keras ou TensorFlow, né, que são desenvolvidos pela Google, onde você consegue montar as redes neurais com tipo uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Você consegue montar uma rede neural onde você consegue desenvolver toda essa computação complexa, porque você já tem meio que um maquinário feito para produzir redes neurais. Ok? Então a gente vai aqui rapidinho ver um pouquinho do que eu trabalhei com os meus amigos, inclusive, no Python Summer Camp. Então esse mérito aqui não é só meu, é deles também compartilhado, porque eles me ajudaram, nós nos ajudamos, nós apresentamos, e também o professor, né, o Carsten Hansel, que eu já mencionei aqui, que foi o meu tutor nessa aprendizagem e possivelmente vai continuar sendo à medida que eu vou enviar e-mails para ele perguntando sobre as coisas. Então vamos aqui ver o código rapidinho, eu espero que dê para clarear um pouquinho essa ideia. Bom, essa aqui é a minha pasta relativa ao Python Summer Camp, como eu falei. E aqui eu tenho uma bagunça, na verdade, porque as coisas não estão muito arrumadas, porque eu não estava esperando, né, por exemplo, que vocês fossem... Bom, então, essa aqui é a minha pasta relativa ao Python Summer Camp, que como eu estava falando aqui, que foi onde eu aprendi o básico que eu já sei de redes neurais. Então aqui eu tenho vários tipos de códigos. Esses códigos aqui iniciais são até de um amigo meu, porque eu estava usando para comparar com o meu para saber se estava dando certinho, estava funcionando, não, tal. Esse Neural Networks de dados grandes que está aberto aqui é o que eu falei, onde eu construí a rede neural à mão, né? À mão. Então foi trabalhoso, mas foi só um exemplo didático para entender como é que funciona. Eu não vou disponibilizar esse, porque os códigos de entrada não são meus, então eu não sei se eles são alguma coisa importante ou não. E, bom... E esse aqui é o que é realizado no Keras, que eu falei agora, que é o que utiliza o pacote da Google para fazer esse tipo de análise, e ele é muito mais simplificado. Primeiro aqui, o dados grandes, né? Eu tive que abrir aqui tais importações iniciais, e aqui eu tive que abrir esse dado que meu professor lá ele passou, e aqui estão os dados, na verdade são muitos dados, aqui ele está reduzido, eu poderia ter colocado até uma... Bom, existe um código aqui para você colocar para ele exibir tudo no NumPy. E aqui está a minha rede neural montada. Aqui eu tenho a minha função sigmoid, que é essa função
que faz a análise dos pesos, né? Ela entende se os valores dos pesos aplicados nos valores de entrada são razoáveis ou não, dado o formato da função. Aqui é minha função erro, e também aqui é minha função da derivada do erro, que é o que me interessa no final para aplicar a correção ao meu valor final. Aqui, então, eu faço o treinamento da minha rede, né? Eu dou quantos valores ela vai dar que ela vai se refazer. E aqui é o número de dados iniciais. E aí eu vou realizar aqui a minha evolução da rede, onde eu vou atualizando os valores dos erros. Aqui estão todos os outputs, né? Todos os valores de saída que eu resolvi printar, né? Foram 538 que foram dados aqui. Eu não vou botar isso para correr porque ele pode demorar um pouquinho mais. E aqui eu tenho os plots, né, dos erros e tudo mais, que está rolando por aqui. Mas eu não vou botar isso aqui para correr porque não é o objetivo. O objetivo aqui é ser bem rápido, tá bom? Então vamos lá. Aqui realmente a parada fica real, né? Esse aqui é um código que foi introduzido pelo meu professor, o Karsten Hensel, tem um R, Karsten Hensel, né? Ele que escreveu isso aqui, embora seja uma escrita genérica de um modelo básico, e eu tenha depois, é claro, alterado tudo isso aqui, né? Mas essas explicações aqui são deles. Então vamos lá. Aqui eu tenho meu input, e o input eu estou trabalhando com o Serial Automata. Para quem já viu lá no início, o Serial Automata ele pega um valor inicial de um vetor, e dado um conjunto de regras, ele evolui esse vetor de alguma forma, né? Ele evolui, e eu posso pedir isso em uma evolução, 2 evoluções, 5 evoluções, tipo temporais, passos de tempo. E os valores iniciais que eu estou dando aqui são todos os valores dos vetores que existem com tamanho 10 e que possuem combinações de 0 ou 1. Né? O número de combinações dessas são 1024, que é 2 elevado a 10. Aí, então, eu vou iniciar a minha rede neural chamada Model, e esse Model ele vai seguir a ordem sequential, o programa, eu não sei como é que seria chamado, o sequential, que sequential é só a ideia de que eu vou ter uma camada depois de uma outra camada. Você pode fazer redes neurais de dois braços e tudo mais. Esse aqui é o modo sequential, que vai cuidar de tudo de forma linear, todos os processos de forma um após o outro, se eu não me engano. É isso, porque eu só usei o sequential, então eu não sou um especialista em dizer. Aqui eu tenho no meu model a adição de camadas internas. Aqui eu adicionei 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas externas aqui. Se eu não me engano, porque eu estava testando, não tem nenhum motivo especial, eram apenas testes que eu estava fazendo. E essa camada dense que eu estou adicionando aqui são camadas onde eu tenho, para todos os meus valores de input, eu tenho todos eles pesados, né? Todos eles recebem pesos que vão conectar com todos os outros das próximas camadas. Aqui eu tenho o tamanho que eu estou dando para eles, o número de neurônios que eu boto lá no meio. Aqui é a minha função de ativação, que é a sigmoid, que é a mesma que eu estava usando, que é aquela função que vai fazer a análise dos valores de input ou da camada anterior com o meu valor de peso. E o bias é um outro valor que pode ser adicionado aqui ou não, que é o valor relativo a um valor anterior, né, a ser adicionado. Aqui, então, em seguida, eu tenho a compilação do meu model, que é a minha rede, porque ele precisa entender a estrutura da rede antes de eu começar a dar uma corrida nela. E aqui é só um sumário do que eu tenho aqui. Eu tenho essas camadas com esse tamanho aqui, né, com o número de parâmetros que ela vai seguindo. Então, eu começo com 110 parâmetros na primeira camada, depois eu vou aumentando para um número absurdo e por aí vai, né? E aí existem relações entre o número de camadas, o tamanho das camadas e formas de otimizar esse tipo de coisa. Só que eu preciso de valores finais, né, para minha rede treinar. Então aqui eu pego aquele input e eu aplico o meu código de Serial Automata, que está um pouquinho modificado daquele outro código, para me dar valores finais. Então aqui eu tenho todos os
1024 valores finais, é 1023 aqui porque ele começa do zero, e eu só printei aqui para mostrar. Então aqui eu tenho 1024 valores finais daqueles mesmos inputs, daquela mesma ordem, porque os inputs eles são randomizados, então é importante manter o mesmo padrão de randomização, né? E aí eu tenho os valores finais para serem comparados na finalização da rede, ok? Isso aqui é uma parte do código que não é importante aqui por enquanto, que está só fazendo alguns testes também. Eu acho que quando eu fizer o upload eu vou limpar um pouquinho ele. E aqui eu estou fazendo o treino da rede. E aí eu digo aqui no meu watts, que eu chamei de watts, desculpa gente, eu botei que a quantidade de dados a serem treinados vão ser esses aqui, que não é a quantidade total de dados, obviamente. Eu vou treinar só com uma parte e vou treinar com outros. Eu vou treinar só com uma parte e vou... E esses valores aqui são os valores de treino que eu estou fazendo, né? E eles não são os valores totais dos 1024, mas sim um valor menor do que esse que eu estou utilizando, que na verdade é 1/3 aqui, mais ou menos. E aí eu vou ter meus valores que vão ser treinados e os valores dos outputs que vão ser comparados, que é o meu B. Chamei de B, desculpa, eu podia ter dado um nome mais bonitinho. E aqui é uma questão da validação, que é onde eu vou fazer a comparação para entender se as coisas estão melhorando ou não, né? Para entender se o código está funcionando ou não. Depois, né? Como eu falei, eu vou comparar com os meus valores finais. Aqui são o número de épocas, que é o número de vezes que ele vai dar voltas a si mesmo. Como eu falei, quantas vezes a rede vai se refazer para otimizar, melhorar os seus valores de peso. Batch size aqui é um valor que se refere a de quanto em quanto tempo a rede vai fazer uma média dos valores que vão ser adicionados. Isso eu não estou apto a explicar a importância agora, mas isso tem a ver a evitar certos valores de zero que poderiam ser complicados aqui. E esses são os gráficos dos meus erros aqui, que é o loss. Ou seja, eu tenho um erro grande no começo, mas aí ele decai com o tempo, né? E isso aqui em relação ao treino e à validação, né? Porque para o treino parece que é muito bom, mas para a validação, ó, nem tanto. Então isso aqui é importante saber, porque por mais que o treino pareça ir muito bem, ir para zero, a validação, que é o que realmente comprova ou não vai tão para zero, para o exemplo que eu estava calculando. E aqui, ao mesmo tempo, também é a acurácia, que mede o quanto ele está treinado, bem treinado. Mas você vê que para o treino validado, que é aquele treino final comparado com os valores que não foram utilizados para treinar a rede, né, ele não é tão bom assim. E esse é o valor importante a ser analisado, que é o valor de testar a rede mesmo. Né? A rede está pronta, mais ou menos pronta, parcialmente pronta, e aí a gente treina com os dados para saber se está dando certo ou não. E ao final aqui eu fiz até a comparação para ver se os erros estão indo para zero ou não, que é pegar os valores finais, né, e fazer a validação, né? Mas eu fiz a validação aqui à mão, mas porque eu estava querendo ver uma coisa nesse gráfico aqui. E esse gráfico, idealmente, ele vai ficar só aqui, ó, no zero, onde você vai ver que todos os valores, comparados com os valores iniciais, dão zero. Por quê? Porque a rede conseguiu prever perfeitamente. Se eu pegar uma foto e subtrair essa foto da mesma foto, eu vou ter uma foto em branco, porque todos os pixels eles serão os mesmos pixels dos valores originais. Aqui está longe disso, mas porque eu estava testando fazer ela para longe disso. Como vocês podem ver aqui, ó, o Serial Automata, alguns valores casam, ó, aqui no cantinho, aqui em cima, alguns valores estão casando, mas a maioria deles não está casando, mas porque eu botei ela para funcionar mal, porque eu queria ela funcionando mal. Idealmente, se eu botar um valor legal, essa imagem de baixo, que é a imagem original, é o meu valor final, o output, ele vai ser praticamente igual ao meu valor aqui da predição da minha rede neural. Aqui eu escrevi um pouquinho coisas para mim, que eu estava testando, e é isso aí o código.
Bom, vocês conseguiram entender mais ou menos o que era para seguir? Eu não sei se ficou muito claro. Eu espero que esse vídeo tenha sido ótimo, que você consiga pegar os links lá e aprender por aquilo, e que a minha introdução tenha sido boa o suficiente, porque eu não sou especialista nisso ainda. Eu espero que, eventualmente, até o fim do ano, pelo menos, eu possa me dizer suficientemente especialista nisso, e quem sabe você também. Talvez você já conheça o tema e tenha seus links e fontes e videoaulas na internet que você acha bom, gratuitos, talvez, e você queira compartilhar. Então, não tem problema. Poxa, comenta aqui. Faz dessa sessão de comentários aqui um compilado de videoaulas e coisas do tipo. Pode comentar aí à vontade, com links e tudo mais, com outras aulas assim, para que as pessoas que vêm aqui, e talvez não gostem do que eu passei, né? Não entendam inglês, talvez, possam ver outros exemplos, outras possibilidades para aprender essa ferramenta, né, de trabalho agora, muito importante na ciência. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado prático. Eu não comentei em nenhum momento dessa vez nesse episódio, mas eu tenho um podcast Panoramas com a Gabriela Bailas, lá do Física e Afins, então fique ligado. Semana que vem vai ter um episódio bem legal. Imagino que vai ficar bem legal, a gente ainda não fez, mas a ideia dele tá bem legal. E compartilhe aí para ajudar o meu canal, já que eu faço tudo isso aqui de graça. Bom, por hoje é só e tchau, tchau.